Arrependimento. No vídeo anterior a gente falou sobre arrependimento. Os versos que a gente viu no vídeo anterior falou que Deus se arrependeu em várias situações, né? E agora nesse vídeo de hoje nós vai ver alguns versos bíblicos que falam que Deus não se arrepende. Então, por acaso a Bíblia está se contradizendo? A gente vai ver que não está se contradizendo. A gente viu os motivos do porquê Deus se arrependeu no vídeo anterior e agora vamos ver os motivos de que Deus não se arrepende nesse vídeo agora. Para saber, mudando um pouquinho de assunto, para saber os nossos seguidores, até onde a palavra de Deus está chegando, esses vídeos estão chegando, eu queria que você colocasse nos comentários aí embaixo qual a cidade de você, qual a sua cidade, qual o estado que você mora, né? Para a gente conhecer até onde esses vídeos, a palavra de Deus está chegando, tá? Coloca nos comentários aí embaixo, tá bom? Então vamos para o vídeo. Então vamos falar, continuando o vídeo, vamos falar sobre arrependimento. Aqui vai falar que Deus não se arrepende. Vamos ver quais os motivos porque Deus não se arrepende. Vamos ver aqui, ó. Estamos aqui no livro de Números, né? Números capítulo 23, o versículo, vamos ler aqui o versículo 19, que é um verso conhecido, né? Diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O que a gente vê aqui? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que o verso está falando claramente? Que Deus não se arrepende. E a gente vai ver em qual situação Deus não se arrepende, né? No verso anterior, falou que Deus se arrependeu, nos estudos anteriores, né? No vídeo anterior. Agora, estamos vendo que Deus não se arrepende. Então vamos ver, analisar os versos aqui que fala sobre este assunto, que Deus não se arrepende. Aqui vamos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Vamos ver o que a Bíblia fala em 1 Samuel 15, 29. Aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, se encontra aqui do outro lado. Aqui. Diz assim, ó, é bem semelhante ao verso que a gente acabou de ler, né? Diz assim, ó: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Está se referindo aqui ao próprio Deus, né? Então, mais um verso esclarecendo que Deus não se arrepende, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, verso 28. Aqui Jeremias capítulo 4, aqui embaixo, o versículo 28, se encontra aqui. Presta atenção aqui, ó. O próprio Deus falando aqui, ó. Que diz assim, ó: pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Mais um verso, a Bíblia falando que Deus não se arrepende. Vamos dar uma olhadinha aqui em Ezequiel capítulo 24, verso 14. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui Ezequiel capítulo 24, o versículo 14, diz assim, ó: eu, o Senhor, o disse, será assim, e eu o farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgado, diz o Senhor. Mais um verso falando que Deus não se arrepende, né? E vamos dar uma olhadinha aqui em Jonas, capítulo 3, versículo 10. Agora vamos chegar ao ponto interessante, né? Vai explicando agora, de agora em diante, vai explicando em que motivo Deus não se arrepende, em que motivo Deus se arrepende e não se arrepende. Jonas capítulo 3, versículo 10. Que Jonas capítulo 3, versículo 10. Vamos ver o 10,
E vamos ver o capítulo 2, o capítulo 4, versículo 2, que diz assim, ó: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Você conhece bem a história de Jonas, né? Jonas foi enviado a Nínive para pregar para aquele povo. E o que acontece? Deus tinha falado o quê? Que ia destruir a cidade de Nínive, certo? Aí por que então que Deus se arrependeu? O que o povo fez? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Aí o que acontece? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Por que Deus se arrependeu aqui? Por que Deus se arrependeu aqui? O que o povo fez? Se converteu do seu mau caminho. Aí Deus se arrependeu do mal que ia fazer com Nínive. Ia destruir a cidade de Nínive, mas o povo se arrependeu. E então Deus fez o quê? Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer. O que acontece? Deus falou, eu vou destruir a Nínive. Se o povo não se arrependesse, não se convertesse, Deus ia voltar a sua palavra atrás? Deus não ia voltar a sua palavra atrás. Por isso que diz nos versos anteriores que Deus não se arrepende. Em qual motivo? Quando ele fala uma coisa, vamos supor que ele fala assim, eu vou destruir o Brasil. Vou destruir o Brasil. Prega lá para o Brasil. Diz para eles que eu vou destruir o país do Brasil. Aí se o povo brasileiro fizer o quê? O povo brasileiro se arrepende. Deus falou que ia destruir, certo? Mas o povo brasileiro se arrepende, se converte, né? Diante de Deus. Aí Deus faz o quê? Ele se arrepende do mal que ele ia fazer com o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro se arrependeu. É a mesma coisa a cidade de Nínive. O povo se arrependeu. Deus também se arrependeu do mal que ia fazer em Nínive. Então, quando é que Deus se arrepende? Quando o povo se arrepende do seu mal, se converte, aí Deus se arrepende que ia destruir, se arrepende do mal que ia fazer, não é? Aí o que Jonas fala aqui mais embaixo, ó? Diz assim, aí orou ao Senhor e disse, Jonas orou, né? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Tá vendo aí? Por que Deus se arrependeu de não destruir a cidade? Porque o povo se converteu. Deus é misericordioso, certo? Então vamos adiante que tem mais versos para explicar sobre esse assunto. A gente não vai ficar focando só nesse aqui. A gente vai ver mais outros versos. Está no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 12. Êxodo 32, verso 12. Êxodo capítulo 32, versículo 12, aqui embaixo, diz assim, aqui é a oração de Moisés, Moisés intercede pelo povo, aí diz assim, ó, porque hão de dizer, aqui Moisés está falando que se Deus destruísse o povo, Deus ia destruir o povo lá no deserto, né? Aí Moisés falou assim para Deus, porque hão de dizer os egípcios vão dizer, com maus, presta atenção, diz assim, ó, intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Aí Moisés diz assim, ó, torna-te do furor da tua ira, se arrepende-te deste mal contra o teu povo. Deus ia fazer o quê? Ia destruir o povo, certo? Aí Moisés faz a intercessão pelo povo. Aí ele pede assim, arrepende desse mal que o Senhor vai fazer com o teu povo, certo? Então aqui a oração de Moisés. E vamos ver aqui mais na frente. Jeremias capítulo 8, versículo 6. Vamos dar uma olhadinha em Jeremias 8, verso 6. Jeremias capítulo 8, versículo 6. Aqui fala assim no título assim, ó, o castigo inevitável. Castigo inevitável. Quando o povo não se arrepende, aí sim, Deus ele não volta atrás na sua palavra. Se ele fala, eu vou destruir tal povo, tal nação, ele vai lá. Se o povo não se arrepender, aí realmente Deus não volta a sua palavra atrás. É por isso que lá no verso fala, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não fará, tendo prometido, não fará. Então é nesse sentido
que observa bem o que está escrito nos versos aqui. A gente vai ler a partir do versículo 4 até o versículo 6. Diz assim, ó. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se torna a levantar. Quando alguém se desvia do mal, não torna a voltar. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falo que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade. Ninguém que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Aqui está falando de quê? Pessoas, né? O povo que não se arrepende. Eles caem no pecado, não quer pedir perdão, eles querem continuar a vida do jeito que está. Quando alguém se desvia do mal, não torna a voltar, certo? Então o povo fica no engano, faz as coisas que é errado, não quer se converter. Aí nesse ponto, infelizmente, Deus não pode voltar a sua palavra atrás. Por isso que tem aquele verso que diz, o único pecado que não tem perdão é qual? Aquele que é contra o Espírito Santo. Aquele lá não tem perdão. Aí Deus não pode voltar a sua palavra atrás. Porque o povo, quando chega a cometer o pecado contra o Espírito Santo, eles não sentem vontade de arrependimento. Acham que aquilo tudo é normal e não busca a Deus mais. Então, a esse ponto, a palavra de Deus não volta atrás. Ele fala, ele cumpre. Vamos mais à frente aqui no livro de Isaías. Aparecendo um 15, né? Deixa eu ver se é um 15 mesmo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho. Aqui é o capítulo 15 desse mesmo livro, né? Nós estamos no livro de Jeremias. Aqui é o capítulo 15, versículo 19. A gente vai mais à frente, vai dar uma olhadinha. Aqui, capítulo 15, versículo 19, tá assim, ó. Tá escrito assim, preste atenção aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor, se tu, preste atenção no que a Bíblia está dizendo, ó. Se tu se arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. O que acontece? Se tu, Deus falando, ó, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. O que está dizendo aqui? Se o povo de Deus se arrepender, Deus não o destruirá. É igual a cidade de Nínive. O povo se arrependeu, Deus não destruiu a cidade de Nínive. Deus se arrependeu do mal que ia fazer com Nínive, porque o povo se arrependeu, né? Aqui no capítulo 18, versículo 10, vamos ver também o que está escrito. Aqui, capítulo 18, versículo 10, diz assim, ó. Se fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. O que acontece? Até a promessa de Deus, né? Deus promete um bem para uma pessoa, para uma nação. Deus promete uma coisa, mas a pessoa não se arrepende, não quer obedecer a Ele. Aquilo também que Ele prometeu de bem, Ele volta atrás e não faz aquele bem que Ele prometeu para a pessoa, né? Porque a pessoa não deu importância para a palavra de Deus, não quis obedecer a Ele. Então, aí Deus, o que acontece aqui, ó, me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Também nesse sentido, também Deus se arrepende. Se Ele prometeu um bem para uma pessoa, mas a pessoa não deu valor, não quis ouvir a palavra de Deus, não quis obedecer a Ele, Ele também se arrepende do bem que ia fazer para a pessoa. Tá vendo aqui? Bem claramente explicado. E capítulo 26, versículo 3, também tem mais uma informação interessante sobre isso. Que é o Jeremias, né? Capítulo 26, versículo 3, diz assim, ó. Bem, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Tá vendo aí? Claramente falando, se o povo fizer o quê?
se converter, então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Certo? Então Deus se arrepende do mal que tenta fazer com um povo, uma nação, se o povo também se converter diante de Deus. O objetivo de Deus sempre é o bem das pessoas, e Ele quer que as pessoas se convertam a Ele. A gente vai olhar aqui no versículo 13. Observe como é interessante a forma de marcar. Você coloca outra referência, em vez de você colocar o livro, o nome do livro, o capítulo, se for o mesmo livro, você não precisa colocar o capítulo e o versículo. Você coloca só o versículo aqui do lado e você já vai direitinho lá no versículo que já tem outra referência que fala da mesma coisa. Olha só como é interessante. Versículo 13, nós estamos no 3, versículo 13. Aí você desce aqui no versículo 13, ele fala da mesma coisa, ó. Versículo 13, diz assim, ó. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outro. Observe que se o povo fizer o quê? Que Deus se arrepende. Agora, pois, emendai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouve a voz do Senhor. Se converter, e Deus também se arrependerá do mal que falou contra a pessoa. E o versículo 19, a gente vai olhar aqui do outro lado, ó. Versículo 19, diz assim, ó. Mataram-no acaso Ezequias, reis de Judá, e todo o Judá, antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre nossa alma? O que acontece? Que fazendo umas perguntas para o povo, né? E aqui acontece o que? Ele explica que Deus também se arrependeu quando o povo se convertia. Antes não temeu antes ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, não orou implorando pela misericórdia de Deus, e o Senhor não se arrependeu. Ele não se arrependeu? Ele se arrependeu do mal quando a pessoa se converte, né? Então vamos lá. Oséias capítulo 14, versículo 2. Vamos dar uma olhadinha para a gente ir para o Novo Testamento. Oséias capítulo 14, verso 2. Aqui, Oséias capítulo 14, versículo 2. Diz assim, ó. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhes, perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom e em vez de novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Aqui é uma oração, amigos. Aqui vamos supor que Deus está falando com a gente. Diz assim, ó. Tende convosco palavra de arrependimento. O que a palavra de Deus está ensinando para a gente? Para a gente fazer o quê? Tende convosco palavra de arrependimento. E o que a gente tem que fazer? Convertei-vos ao Senhor. Diz-lhes, aí a gente tem que dizer assim, perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom e em vez de novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Através dos nossos lábios, do nosso clamor a Deus. Pedir a misericórdia de Deus, né? Se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. E vamos ler aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Que é o Joel, capítulo 2, né? O versículo aqui é o versículo 13. Observe só como é interessante esse verso aqui, ó, muito bonito. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não vos voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Claramente aí falando, que é a Bíblia. Outra coisa interessante. Quando você vê nessa Bíblia algum verso que eu marco assim, ó, de vermelho, é porque é como se o próprio Deus estivesse falando com a gente. Observa aí, ó, como é interessante. Rasgai o vosso coração. Mais à frente eu quero fazer um vídeo falando assim, ó, como que Deus fala com a gente através da Bíblia. Coloca o seu nome antes dessas palavras aqui, ó, antes do verso. Coloca o seu nome aqui, ó, antes do verso, fala o seu nome. E depois começa
faz a leitura do verso para você ver como se fosse Deus falando com você. Meu nome é Ronaldo, né? Vou colocar meu nome. Diz assim, ó, Ronaldo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará? Se você se voltar, Ronaldo, e se arrependeres, e deixará após si uma bênção, Deus pode deixar uma bênção para você. Então é assim a forma, quando você vê um versículo bíblico que eu marco de vermelho, é um verso assim como fosse diretamente falando, Deus falando com você, certo? Então aqui mais um verso falando a questão do arrependimento. Em que momento Deus se arrepende e em que momento Deus não se arrepende. Então já temos 20 minutos, não deu para explicar tudo, a gente usou vários versos falando de arrependimento. No vídeo anterior a gente falou que Deus se arrepende, né? Se arrependeu em várias ocasiões. Se arrependeu quando falou lá para Noé, né? Que se arrependeu de ter criado a humanidade por causa da maldade que se tinha multiplicado e Deus destruiu o planeta com água. Se arrependeu por ter colocado Saul como rei, porque Saul se desviou da palavra de Deus, não seguiu. E em várias situações sempre tinha um motivo do porquê que Deus chegava a esse ponto de se arrepender. E também aqui a gente viu mostrando que Deus não se arrepende em alguns outros versos. E a gente entendeu dentro da palavra de Deus alguns versos falando em por que Deus não se arrepende e por que Deus se arrepende. Deus se arrepende que quando ele fala uma coisa, vou destruir tal cidade, tal povo. Deus se arrepende quando ele fala assim, que vai destruir e não destrói, ele volta atrás com a palavra, por motivo de quê? Porque o povo se convertia diante de Deus. E quando ele se converte, quando o povo se converte diante de Deus, aquela palavra que Deus falou que ia fazer contra o povo, aí sim, Deus se arrependia do mal que ia fazer. Certo? Em que momento Deus se arrepende? Nesse momento. Em que momento Deus não se arrepende? Quando Deus prega para o povo. Tipo, se Deus fosse pregar lá para Nínive e o povo não tivesse se convertido, aí o que Deus ia fazer? Ele não ia voltar a palavra dele lá atrás. Aí ele ia cumprir, ele não ia se arrepender daquilo que ele tinha falado. Entendeu? Aí ele ia lá e ia cumprir o que ele tinha falado. Ele não ia se arrepender. Então esse é o motivo. Quando Deus se arrepende e quando Deus não se arrepende. Se você gostou desse vídeo e quer que eu faça a continuação, que vamos usar agora os versos do Novo Testamento, falando de arrependimento, também é lá que eu quero chegar a um ponto interessante do Novo Testamento. Coloque nos comentários aí abaixo se você quer a continuação desse vídeo. Então, algumas coisas bem curiosas você está vendo na palavra de Deus, né? Como eu sempre falo, deixa a Bíblia falar e você vai entender o contexto do que ela realmente está querendo dizer, certo? Então, não se esqueça de colocar aí embaixo a cidade e o estado onde você mora, para a gente entender até onde está chegando a palavra de Deus. Esses vídeos estão chegando até onde. Eu falo aqui de Goiânia, né? De Goianira, que é município de Goiânia. E os vídeos eu envio daqui, né? Então, não sou goiano, né? Eu sou do Maranhão, certo? E eu faço esses vídeos porque eu amo, eu gosto de ensinar a palavra de Deus e espero que você também esteja aprendendo aí. Então não se esqueça, você não é inscrito no canal, também se inscreve no canal, deixa o like aí se você gostou desse vídeo e Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Coloca aí embaixo, tá? Se você quer que a gente continue no próximo vídeo, a continuação no Novo Testamento falando sobre arrependimento. Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.